Olá, boa noite. Olá, boa noite. Veja agora outros destaques da edição de hoje no Rede TV News. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da empresa. Corpos do casal de idosos assassinado no Rio de Janeiro serão enterrados nesta terça-feira em Fortaleza. Em São Paulo, criminosos se deram mal durante uma tentativa de assalto. Uma câmera de segurança gravou a ação. A vítima está no veículo escuro. Os ladrões se aproximam e param ao lado. O homem que ocupa o banco do passageiro desce e anuncia o assalto, mas é baleado e cai. Outros 3 disparos são feitos na direção do criminoso que está ao volante, mas ele acelera e escapa. A vítima atira mais 2 vezes na intenção de acertar o veículo. O homem desce e afasta a arma do bandido, que morre no local. Em Campinas, no interior de São Paulo, uma câmera de vigilância flagrou um incêndio criminoso nesta madrugada. O homem chega de moto. Em seguida, atira coquetéis Molotov numa revendedora de veículos. As chamas se alastram rapidamente. Cerca de 12 carros são atingidos. O corpo de bombeiros é acionado. Quem está por perto corre para ajudar. Ninguém se feriu. O responsável pelo incêndio ainda não foi identificado. O prejuízo pode passar de R$1 milhão. No Rio de Janeiro, criminosos assaltaram uma loja de conveniência de um posto de combustíveis em Ramos, na zona norte da cidade. Um dos assaltantes chega com fuzil. O bando rende todos na loja e pega o dinheiro do caixa. Depois, obriga clientes e funcionários a carregar os produtos roubados, bebidas, cigarros e alimentos. Um deles ainda leva a caixa de som da loja. Na madrugada seguinte, a polícia foi alertada para um novo roubo a posto de gasolina cometido pela mesma quadrilha. Os policiais prenderam um homem e encontraram a caixa de som, produtos e uma réplica de fuzil. No Rio de Janeiro, 2 homens foram presos ao serem flagrados jogando aparelhos celulares por cima do muro do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, que fica na zona oeste da cidade. A unidade fica no complexo de Jericinó. A equipe da Portaria Central suspeitou da movimentação da dupla. Foram apreendidos 17 telefones, além de carregadores, fones de ouvido, cabos e capas para celular. A Polícia Federal começou a ouvir em Belo Horizonte os policiais envolvidos na operação que terminou com a morte de 26 criminosos na cidade mineira de Varginha. O confronto foi há quase 8 meses, quando a quadrilha se preparava para um grande ataque na cidade. 6 policiais rodoviários federais prestaram depoimento por videoconferência. 22 PMs também foram intimados, mas ainda não foram ouvidos. Os depoimentos dos militares foram adiados para o próximo mês após questionamentos do Comando-Geral da Polícia aqui de Minas Gerais. Para a corporação, a investigação é de competência da Justiça Militar. Os PMs prestaram depoimento no começo deste mês para a Polícia Judiciária Militar. A parte lá na ocorrência da qual cabia investigar os policiais militares já foi feita. Não cabe à Polícia Federal investigar a conduta do militar e a conduta já foi investigada. Isso já foi remetido para o júri. Então, o que a Polícia Federal tem que fazer agora? Investigar a conduta dos policiais rodoviários federais. A operação em Varginha foi no dia 31 de outubro do ano passado. Segundo a investigação, os 26 criminosos mortos se preparavam para roubar 65 milhões de reais do Banco do Brasil. Eles estavam com metralhadoras de uso exclusivo das Forças Armadas e até um fuzil .50, capaz de abater um helicóptero. 40 quilos de explosivos também foram apreendidos e nenhum agente se feriu. Quando esse policial ele é acionado, ele já sabe que a ocorrência vai exigir um determinado tipo de procedimento, que é um procedimento que não é de diálogo, que é um procedimento de intervenção. As pessoas que ali estavam, não estavam ali para dialogar. Os criminosos que estavam ali presentes estavam armados até os dentes. A operação da polícia evitou um crime que tem se tornado cada dia mais comum, principalmente em cidades do interior. Na última quarta-feira, um ataque foi registrado na cidade de Itajubá, também no sul de Minas. 12 homens explodiram parte de uma agência da Caixa. Algumas joias foram levadas. Houve confronto e alguns criminosos ficaram feridos. Um foi capturado. No final de semana, parte do armamento de guerra usado pelos bandidos foi apreendido na zona leste de São Paulo. Um fuzil, munições, pistolas,
3 AK-47 e uma arma calibre 12. Hoje, a Justiça aceitou o recurso do Ministério Público Federal para impedir que o homem suspeito de envolvimento no crime conseguisse liberdade provisória. Escopeta. Os corpos dos 2 idosos e cearenses mortos no condomínio do Rio de Janeiro por um oficial da Marinha devem ser enterrados amanhã na região metropolitana de Fortaleza. O militar era ex-namorado do filho do casal. A gente vai ao vivo falar com o repórter Emerson Tchalian, que tem as informações pra gente, né, Emerson? Boa noite para você. Boa noite, Gabi, Lacombe, boa noite a você que acompanha o Rede TV News. Os corpos de Geraldo Coelho, de 73 anos, e Osélia Coelho, de 72 anos, devem chegar a Fortaleza nas próximas horas. O velório está marcado para amanhã, às 3 da tarde, em Eusébio, aqui na região metropolitana, e às 5 horas o sepultamento. O casal foi encontrado morto a facadas em um apartamento na zona sul do Rio. No local do crime, a polícia encontrou um oficial da Marinha, Cristiano Lacerda, de 49 anos, que estava dopado. Ele foi preso em flagrante e apontado pela polícia como o autor desse duplo homicídio. Ele era ex-companheiro do filho do casal cearense, o Felipe Coelho, e eles moravam juntos, estavam já em processo de separação. Na semana passada, o casal saiu aqui de Fortaleza para visitar o filho no Rio de Janeiro. Eles deveriam voltar nesta semana. A polícia aponta o ciúme como a motivação do crime. Ao vivo de Fortaleza, Emerson Tchalian para o Rede TV News. E o corpo do jornalista inglês Dom Phillips foi cremado num cemitério de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A cerimônia foi reservada a parentes e amigos. A cidade foi escolhida por ser o local onde mora a família de Alessandra Sampaio, viúva de Dom Phillips. Ela e a irmã do jornalista fizeram um pronunciamento antes da cremação do corpo. Em inglês, Sean Phillips disse que Dom foi um profissional que compartilhou diversas histórias sobre brasileiros, de ricos e poderosos a moradores de favela e povos indígenas. Já a Alessandra, em um depoimento emocionado, primeiro agradeceu pelo apoio recebido da imprensa, de povos indígenas e de todos os que participaram das buscas e se solidarizaram. Depois se despediu do marido com uma lembrança. Dom era uma pessoa muito especial, não apenas por defender aquilo que acreditava como profissional, mas também por ter um coração enorme e um grande amor pela humanidade. Vamos celebrar a doce memória de Dom e sua presença em nossas vidas. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram mortos no Vale do Javari, no Amazonas. Eles desapareceram no dia 5 de junho. 10 dias depois, os corpos foram encontrados com a ajuda de Amarildo da Costa Oliveira, que confessou participação no crime e foi preso. A Polícia Federal confirmou que Bruno e Dom foram mortos a tiros e que a munição usada no crime era típica de caça. Outros 2 suspeitos estão presos. A Polícia Militar do Distrito Federal fez a maior apreensão de drogas do ano. Os agentes encontraram 2,5 toneladas de maconha e 30 quilos de skunk num barraco na zona rural de Ceilândia, a 27 quilômetros de Brasília. No local, um homem foi preso com uma espingarda. Ele vai responder por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A Marinha e a Força Aérea Brasileira seguem as buscas por 2 tripulantes do navio Thaís 4, que naufragou na última quarta-feira na costa da Paraíba. O navio partiu do Recife para Fernando de Noronha, levando material de construção. Na embarcação estavam 8 tripulantes. 4 foram resgatados com vida e 2 corpos foram encontrados na última sexta-feira. O inquérito foi aberto para investigar as causas do naufrágio. E foram encontrados os corpos do policial civil e do bombeiro do Distrito Federal que tinham desaparecido no lago Serra da Mesa, em Goiás. Natair Melo, de 54 anos, e Francisco Roque, de 53, estavam numa embarcação que afundou na última sexta-feira. Outras 2 pessoas que estavam no barco conseguiram nadar até a margem. No Grande Recife, várias famílias estão com dificuldade para receber os auxílios emergenciais da Prefeitura e do governo estadual. O problema é que elas perderam todos os documentos na chuva em Pernambuco.
Dona Maria da Conceição vendia picolé nas ruas da Zona Sul. Hoje ela vive com os 2 filhos neste abrigo. Ela perdeu a casa durante as fortes chuvas que afetaram Pernambuco no final de maio. Todos os documentos também foram destruídos com o desabamento do imóvel. Hoje ela voltou a ter esperança em conseguir os auxílios pagos pelo governo com a retirada de uma nova documentação. Tirei o registro. E estou só aguardando, quando ele estiver pronto, eles trazer para a gente. Para tentar acelerar o processo de cadastramento dos desabrigados, a Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco montou um mutirão. O cadastro para a emissão dos documentos beneficia 5 municípios da região metropolitana do Recife. Além do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Os desabrigados vão poder receber, sem custos, as certidões de nascimento, casamento e óbito. As chuvas entre o final de maio e início de junho deixaram 130 mortos, 1.655 desabrigados e mais de 25 mil desalojados. Rede TV News faz uma pausa de apenas 30 segundos. Até já. A Rede TV entrevistou o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Na conversa com o jornalista Mauro Taliaferri, ele falou sobre a proposta de erradicar a extrema pobreza em 4 anos e sugeriu melhorias em programas sociais. O Ricardo Paz de Barros, que é um estudioso nesse assunto, ele mostra você pegar 0,5% do PIB e aumentar a renda desses mais pobres, miseráveis, para aumentar o seu poder de compra de alimento, é uma coisa que ajuda a erradicar a pobreza extrema. Isso pela via de um programa mesmo de distribuição de renda. Você calibrar os programas já existentes. Você dá R$400 para um jovem solteiro de 20 anos e para uma mãe com 2 crianças o mesmo valor, não é um jeito de combater a pobreza. Isso é que é calibrar, focalizar o programa. É você dar, evidentemente, mais recurso para essa mulher com 2 crianças do que para um jovem solteiro. Com os recursos já existentes, só utilizando, é possível erradicar a pobreza extrema no Brasil em 4 anos. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente vai acompanhar o sorteio da Quina, com um prêmio de mais de R$600 mil. O Rede TV News volta daqui a pouco. Até já. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da empresa. A gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro, onde o repórter Tony Vendramini tem as informações para a gente, né, Tony? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o Caio Paz de Andrade foi escolhido para a presidência da Petrobras, teve a nomeação aprovada pelo Conselho de Administração por 7 votos a 3. De manhã ele já havia sido escolhido também, já havia sido aprovado para ocupar um assento no Conselho por 8 votos a 2. O mandato de Paz de Andrade será até o dia 13 de abril de 2023. Ele chega com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que vem demonstrando descontentamento com a política de preços da empresa, com os sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis e também com os lucros gerados para os investidores. O nome de Andrade ainda precisa ser aprovado em uma assembleia de acionistas da Petrobras, mas isso não impede que ele assuma já o comando da empresa. Caio Paz de Andrade já foi secretário de desburocratização do governo e é o 4º presidente da estatal indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conhecer agora um pouco mais do perfil do novo presidente da Petrobras. Caio Paz de Andrade deixou a iniciativa privada para ocupar, no início do governo Bolsonaro, o cargo de presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados. Em agosto de 2020, ele se tornou secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, cargo que ele ocupava até a indicação para a Petrobras.
Formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista, Paz de Andrade também tem pós-graduação em Administração e Gestão por Harvard e é mestre em Administração de Empresas pela Universidade Duke, também nos Estados Unidos. Ele é membro do Conselho de Administração da Embrapa e da Pressal Petróleo S.A. Caio Paz de Andrade é o sucessor de José Mauro Coelho, que renunciou na semana passada depois de mais um reajuste de preços do diesel e da gasolina. Antes dele, Roberto Castelo Branco e Joaquim Silva e Luna também comandaram a estatal durante o governo Bolsonaro. Todos deixaram o cargo em meio a pressões por causa do aumento do preço dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro disse que a chegada de Caio Paz de Andrade à presidência da Petrobras deve mudar a dinâmica no preço dos combustíveis. A declaração foi dada durante o lançamento em Brasília da nova carteira de identidade nacional e do novo modelo de passaporte brasileiro. A carteira tem como número único em todo o país o CPF e possui um QR Code que pode ser lido por qualquer cidadão com o celular. Dessa forma, a identificação e a autenticidade do documento podem ser checadas imediatamente. Além da nova carteira de identidade, o passaporte também está de cara nova. De acordo com o governo, o documento conta com o que há de mais moderno no mundo em tecnologias antifraude. Durante a solenidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil recebeu a classificação de melhor governo digital das Américas no ranking do Banco Mundial. Segundo o ministro, essa desburocratização é importante para atrair investimentos e ajudar a alavancar a economia. Já o presidente Bolsonaro comemorou a volta do Brasil ao ranking das 10 maiores economias do mundo e afirmou que a dinâmica relacionada aos preços dos combustíveis deve mudar com a troca na presidência da Petrobras. O Brasil realmente está no rumo certo. Quem diria, logo após a pandemia, passar da 13ª para a 10ª economia do mundo. Devemos ao trabalho de todos vocês, devemos à independência do Paulo Guedes, lá no Ministério da Economia. Pode ter certeza, hoje o Caio está tomando posse lá na Petrobras, teremos uma nova dinâmica também na Petrobras, na questão dos combustíveis no Brasil. E tudo vai ser analisado na conformidade, na base da lei, sem querermos mexer no canetaço na lei das estatais, sem querer interferir em nada, mas com muito respeito, com muita responsabilidade, fazendo com que o Brasil realmente se alavanque. O presidente Jair Bolsonaro disse que o candidato a vice-presidente da sua chapa será o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. A declaração foi dada em entrevista ao programa 4x4 e esse é o tema da rodada de opinião. O presidente Jair Bolsonaro vai oficializar nos próximos dias a escolha do general Braga Neto para ser o vice na chapa. O ex-ministro da Casa Civil já aceitou o convite, falta só o anúncio. Braga Neto é homem de confiança, seu contemporâneo nas Forças Armadas. Tem bom trânsito no meio político e é discreto. A distância dos holofotes, aliás, tem um peso importante. O presidente nunca apreciou o gosto pelas câmeras do atual vice-general Mourão. Outro ponto é que Bolsonaro mantém um general ao seu lado. Mostra que detém a confiança dos militares para governar o país. O nome da ex-ministra Tereza Cristina era outra opção. Ela é muito bem avaliada pelo agronegócio e empresários de vários setores. Tereza Cristina, no entanto, tem a eleição ao Senado bem encaminhada em Mato Grosso do Sul e, num eventual novo governo, seria uma aliada importante do presidente, ou até voltar para o ministério. Aliados políticos fracassaram na tentativa de emplacar Tereza Cristina como vice de Bolsonaro. Tratava-se de um movimento pragmático para aproximar o presidente do eleitorado feminino, onde encontra sua maior resistência. Pesquisa FSB, divulgada hoje, mostra que entre as mulheres, Lula tem o dobro da intenção de votos, 50-26. Entre os homens, Bolsonaro leva vantagem, 40% contra 36% de Lula. Dificilmente Bolsonaro ganha disputa se não atrair parte das mulheres refratária ao discurso agressivo, pró-armas e muitas vezes discriminatório do presidente da República. O nome de Tereza Cristina visava furar essa resistência, mas esbarrou no medo de Bolsonaro. Ter um militar na vice pela segunda eleição seguida é o seguro impeachment do presidente e monta o cenário perfeito para um eventual questionamento do resultado da eleição.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o pior momento da inflação no Brasil já passou. A declaração foi dada durante um discurso no Fórum Jurídico organizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, a inflação no Brasil acumula alta de 12,04%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central prevê para este ano uma inflação de 8,8%. Começam amanhã as inscrições para o segundo processo seletivo do SISU, Sistema de Seleção Unificada. As inscrições devem ser feitas na página do Portal Único de Acesso do Ministério da Educação. O SISU oferece vagas em instituições públicas de educação superior para estudantes que fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E o prazo de inscrição é curto, termina na próxima sexta-feira, 1º de julho. No Reino Unido, a 7ª edição do Brasil Fórum UK reuniu políticos, formadores de opinião, professores e estudantes brasileiros e britânicos. Foram 2 dias de encontro em Oxford, na Inglaterra. Entre os palestrantes, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, patrono do encontro, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o ex-governador de São Paulo, João Dória. Que volta aqui ao nosso convívio, ministro. Com o tema Amanhã vai ser outro dia, os participantes discutiram problemas e soluções para o futuro. Tem um debate importante sobre as circunstâncias do Brasil, o Brasil de hoje e o Brasil de amanhã. O Brasil Fórum UK foi criado em 2016 por um grupo de estudantes brasileiros aqui da Universidade de Oxford e da London School. A cada ano, o fórum atrai mais participantes brasileiros e britânicos. 2022 marca a volta da realização do evento de forma presencial. Existem vários pontos aqui de contato e comunicação para que a gente possa divulgar a situação atual do Brasil e o nosso planejamento ou as nossas propostas de planejamento dos acadêmicos, dos políticos, dos economistas, dos juristas, dos ativistas que vêm para cá para discutir sobre como a gente pode fazer para tornar o Brasil melhor. De Oxford, na Inglaterra, Érica Abreu para o Rede TV News. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou que o ICMS da gasolina vai cair de 25% para 18%. A decisão segue o que determina a lei federal sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. A redução na alíquota passa a valer imediatamente em São Paulo. Agora, o preço médio cobrado pelo litro da gasolina em todo o estado deve ser de mais ou menos R$ 6,50. Se hoje nós temos uma gasolina em São Paulo num preço médio de R$ 6,97, portanto, nós teremos aí um preço médio abaixo de R$ 6,50. A medida representa uma perda de arrecadação para o Estado. Nós vamos deixar de arrecadar 4,4 bilhões com essa redução, mas fica aqui a contribuição do governo para a redução do preço da gasolina no estado de São Paulo. Para este economista, a redução do imposto vai aliviar a vida do consumidor. Porém, a instabilidade do mercado internacional pode seguir complicando as coisas por aqui. O problema ainda é o mercado internacional, ainda são os eventos na Europa, com a questão da invasão da Rússia com a Ucrânia, que pesam no preço internacional do petróleo e também toda a questão de ESG, produção, tudo isso que acabou atacando o setor por muitos anos, mas agora que está precisando, o setor está descapitalizado e sem investimentos para conseguir cumprir com a demanda atual. Hoje mesmo, na zona sul da capital, já teve posto reduzindo o valor cobrado na bomba. Vai ajudar? Com certeza. Vai ajudar bastante. São Paulo é o primeiro estado do país a se enquadrar na nova lei. No entanto, apesar da redução, cabe aos donos dos postos a decisão de repassar ou não a diminuição do valor ao consumidor. Para ajudar o motorista, a nova média de preços vai ser divulgada em uma ação do PROCON. O PROCON vai estar nas ruas fazendo essa avaliação e essa divulgação dos preços da gasolina em São Paulo para informar o consumidor para que ele possa lutar pela expectativa de redução de preço da gasolina na bomba. Se você for fazer uma matemática aí, 50 centavos a menos por dia, quando você for botar no final do mês, praticamente quase um tanque aí, se for botar na caneta aí, entendeu?
E olha, desde o início do ano aqui no Brasil, quase 57 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai na certidão. Um problema que muitas vezes causa constrangimento para as famílias. Keila nasceu no interior do Piauí e não teve a paternidade reconhecida. A falta do nome do pai na certidão de nascimento não é só um assunto burocrático. Ela diz que o pior é o preconceito e a humilhação que sofre desde criança. Às vezes as pessoas até sabiam quem era, né? Mas só para me constranger me perguntava quem é o seu pai. E eu falava que meu pai morreu. Ah, não, você é filha de fulano de tal, não é? Não, eu não sou. Porque para mim era preferível falar que eu não era do que eu ter que ficar me explicando por que eu não tinha, por que ele não estava ali. A filha da Indiamara tem 5 anos e o pai até reconhece a paternidade, mas nunca aparece para assinar a papelada. Já conversamos a respeito disso, né, para poder arrumar a certidão, só que não aconteceu, na verdade, né, ele acabou não fazendo a parte dele, então eu acabo que não vendo uma saída e deixando ela sem o registro mesmo. Se o pai e a mãe estão de acordo, aí fica fácil. Basta ir ao cartório, levar os documentos e fazer a certidão de nascimento da criança. Agora, se o homem nega ser o pai da criança, aí a mulher pode indicar o nome dele e o cartório inicia ou encaminha essa informação para iniciar o processo de reconhecimento de paternidade. Até mesmo quando o suposto pai se nega a fazer um exame de DNA, a legislação brasileira permite que seja reconhecida a presunção relativa de paternidade. De janeiro a abril deste ano, quase 57 mil bebês foram registrados somente pela mãe no Brasil. Foi o maior número em comparação com os últimos 3 anos. Os dados são da ARPEN, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Segundo o presidente da ARPEN, além dos registros de bebês feitos por mães solo, outro dado também chamou a atenção durante o auge da pandemia. Nós verificamos que os reconhecimentos de paternidade, que são aqueles atos onde se indica-se o pai biológico por um ato subsequente ao nascimento, tiveram uma queda expressiva, perto da ordem de 30%, se comparado ao período pré-pandêmico. Sempre vem aquela pergunta, por que não tenho pai? Isso sempre mexeu com as suas emoções? Sempre. Porque eu via todo mundo ter o pai, a mãe, né? E eu não tinha. E o Rede TV News termina aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá, boa noite. Isso mesmo. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.